Shalom, shalom! Bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também a deixar o seu like. O tema é a promessa de paz em meio ao caos. Em João capítulo 14, Jesus está no meio de uma longa conversa com os discípulos. Em João capítulo 13, ele vai até o cenáculo. Só faltam algumas horas para ele entregar a sua vida e depois se ausentar. Ele explica que ele vai com um propósito, eles não vão ficar sozinhos, ele vai enviar o Consolador. E ele dá os ensinamentos mais importantes para os discípulos do capítulo 13 até o capítulo 17. No meio desta longa conversa, Jesus deixa uma orientação sobre a paz. Em João capítulo 14, versículo 27, ele diz: "Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado." Ele fala aqui de problemas muito reais na nossa vida. A angústia, a aflição, é um sofrimento que não é uma dor física, mas é uma dor na alma que faz com que nos paralisa. Porque a aflição, ela é algo que te leva a se sentir pressionado, te leva a se sentir impotente, completamente impotente. E Jesus diz, olha, a angústia não pode dominar o coração de vocês. No momento do caos, claro que ela chega, mas eu dou um presente para vocês. Eu dou a minha paz. Você sabia que eu só posso dar aquilo que eu tenho? Se eu tenho paz, eu te dou paz. Se eu não tenho paz, eu sou uma pessoa conflitiva. Eu sou uma pessoa complicada, então eu não vou conseguir, onde eu estiver, o ambiente onde eu estiver, eu vou levar confusão, intriga, divisão. Esse é uma pessoa que não tem paz. Ela não tem como dar a paz se ela não tem. Mas Jesus, ele não é que ele só tem a paz, ele é a paz. Ele é o príncipe da paz. Então ele pode dar a paz. E que tipo de paz que ele dá? A paz que ele tem. E qual é o tipo de paz que ele tem? Nós vemos que Jesus, em meio ao temporal, tinha paz. Ele não deixava que o ruído das ondas o desestabilizasse, que o ruído ou a força do vento o desestabilizasse. Ensinou os discípulos a fazer a coisa certa no meio do temporal. No meio do temporal, ouça a voz de Deus. No meio do temporal, foque naquele que pode te tirar do temporal. No meio do temporal, lembre-se que Deus tem um caminho no meio do temporal, como ele disse em Naum 1, capítulo 3. Nós olhamos para Jesus e vemos que quando ele foi pressionado, julgado, levado diante de autoridades, ele não se desgastou, tentando brigar ou provar que ele estava certo. Ele tinha paz. Quem tem paz nunca se desgasta provando que está certo. Por quê? Porque ele sabe, ele não precisa provar nada. A verdade, ela vem sozinha, ela mesma se manifesta. E foi o que aconteceu. A verdade manifestou-se. Você não precisa se desgastar com essas lutas, ficando angustiado. Nós vemos também Jesus em um momento em que tinha uma multidão com fome. Qualquer pessoa ficaria desestabilizado. É um problema. Como que eu vou solucionar esse problema? As pessoas nunca mais vão confiar em mim. Não, ele ensinou pra gente, olha, em meio ao caos, que é a falta de provisão, façam a coisa certa, levantem o pouco que você tem até o Pai e agradeça ao Pai na certeza de que Ele vai responder. Jesus também, quando estava se aproximando, ainda aqui no cenáculo, um pouquinho mais para frente, em João capítulo 16, ele sabia que os discípulos, pela sua onisciência, ele sabia que os discípulos o abandonariam. E o que ele fez? Ele ficou agitado? Ficou brigando com os discípulos? Não, calmamente ele disse: eu sei que vocês vão me deixar, vão ser dispersos, mas o Pai estará comigo em todo o tempo, eu não vou estar sozinho.
Nós lutamos guerras que não precisamos. Nós nos desgastamos em causas que não precisamos. As pessoas têm limites, as pessoas sempre vão nos frustrar. Mas se nós tivermos paz para olharmos que Deus nunca vai te frustrar, você vai se comportar como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Um fato, uma história que todos nós conhecemos. 3 amigos, diante de uma situação, eles injustamente foram punidos com a fornalha de fogo ardente, e não era qualquer tipo de fornalha, era 7 vezes mais aquecida do que as fornalhas que eram normalmente colocadas às pessoas. Mas em Daniel, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, o Senhor, ele nos ensina algo através desses rapazes. Esses rapazes, eles são incríveis. Sabe por quê? Porque eles são normais. Eles não tinham superpoderes, eles tinham um super Deus. Isso sim, isso nós temos em comum. Nós temos um super Deus. Então, quando chegou o momento em que eles estavam, a fornalha era uma realidade? Era. O problema era real? Sim. O problema aparentemente não tinha saída? Sim. Como que eles estavam? Amarraram os 3. Já não bastava a fornalha, ainda caía amarrado dentro da fornalha. Amarraram os 3, mesmo diante de todas as impossibilidades, mesmo que ninguém os tivesse ajudado. Eles tinham uma certeza que eles disseram isso para Nabucodonosor. Então, a resposta deles em Daniel capítulo 3, versículo 16, é a seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. A paz desses 3 amigos deixou Nabucodonosor impactado e todos que estavam ouvindo. O medo não o controlava, a angústia não os controlava. Eles tinham uma certeza: Deus era poderoso para livrá-los. Mesmo que não livrasse, tudo bem, é porque chegou o dia deles. Mas era dia do livramento deles. Eles caíram na fornalha não se debatendo, gritando e se desgastando. Eles entraram na fornalha com a paz sobrenatural. Eu costumo chamar esse nível de paz a morfina celestial. É como que, você já viu pessoas que passam por problemas e parece que ela está vendo um filme e não é ela que está vivendo aquilo? Eu já vivi isso. E por isso que eu chamo de morfina celestial. Parece que qualquer pessoa que olha para você fala: como é que você está aguentando? E você aguenta. Como? De uma forma sobrenatural, porque a paz de Deus não permita que a angústia seja tanta no teu coração que não tenha lugar para a paz de Deus. A paz de Deus pode entrar agora no teu coração, da mesma forma que entrou no coração de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E eles tiveram uma experiência sobrenatural, é claro. O Senhor Jesus andou com eles, porque era uma manifestação do Senhor antes mesmo dele vir em carne. Então o Senhor andou, ele era o 4º homem, andando com eles, passeando com eles soltos. O primeiro milagre foi eles caíram presos, amarrados, e o primeiro milagre foi eles ficarem soltos. Quem os soltou? Jesus. Quem os libertou? Jesus. E conduziu eles para a porta. Porque no mundo natural, fornalha só tem uma porta de entrada e não tem saída, porque é destruição. Mas Jesus é a porta, e Jesus levou aqueles 3 amigos para a porta do livramento. Hoje, o 4º homem está andando com você. Dá a mão para ele e sinta a paz que ele te dá. Ele está te levando até a porta da cura, até a porta da provisão, até a porta da salvação. Ele está te conduzindo. Receba hoje. Não duvide. Sadraque, Mesaque e Abdenego não duvidaram, e eles declararam que o Deus, olha só, Nabucodonosor teve que declarar no versículo 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Sim,
o Senhor livrou estes homens e eles entraram com paz dentro da fornalha e saíram com paz dentro da fornalha. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Você, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, vai ser conduzido para fora desta fornalha que você está vivendo. Diga, escreva aí, eu quero sair dessa fornalha da enfermidade. Coloque o nome da sua fornalha e você vai ver. Primeiro Deus vai te dar paz e em seguida Ele vai te dar o livramento. Vamos orar. Senhor, como é bom saber um Deus que anda conosco, que nos livra, que nos dá a sua paz, que nos dá o seu consolo, o seu refrigério, a sua força, e todos contemplam o Deus que servimos. Eu estou apresentando a oração de cada um dos meus irmãos. Eles estão vivendo fornalha, cada um tem a sua fornalha, mas nós temos algo em comum, um Deus que entra para nos dar a mão e nos tirar, para que todos saibam e vejam que o nosso Deus, Ele é todo poderoso, não há impossível para o nosso Deus. Senhor, faz de novo, assim como o Senhor fez com Sadraque, Mesaque e Abdenego, faz de novo. Senhor, que este livramento todos possam experimentar e saber que Tu és Deus, em nome de Jesus. Amém. Recebe a paz que excede todo entendimento, não abra mão desta paz, confie em todo o tempo e receba a graça de Deus no dia de hoje. Não esquece, o teu like é muito importante para que esta oração chegue a muitas pessoas e deixe o seu comentário também.